Bom dia, bom dia! Começando aqui mais um Café com a Nutri, todos os dias aí, de segunda a sexta, né? Trazendo informação para você começar bem o dia. E hoje eu te pergunto, você sabe como diminuir o colesterol sem o uso de medicamento? Bom, o tema de hoje vai ser esse e eu vou contar um pouquinho sobre o que é o colesterol e quais alimentos aí podem estar modulando esse colesterol para que você que toma remédio não precise, né, ou consiga modular sem o uso de medicamento, mude isso aí na sua vida. Então, primeiro a gente precisa, né, entender o que é o colesterol, né? Então, o colesterol, ele é a maior parte, nós produzimos o colesterol. Então, 70% dele é endógeno. Então, o nosso corpo produz. Por quê? Porque a gente precisa dele para carregar as vitaminas lipossolúveis, então isso é importante para formação de vitamina D. O colesterol ele está envolvido na formação da nossa membrana celular, então na estrutura das células. Então o colesterol carregar hormônio ele está envolvido também. Então ele é muito importante para o nosso corpo, tanto é que nós produzimos. Só se a sua genética, né, é uma genética já que vem com esse aumento do colesterol, acaba que você sim vai ter que entrar mesmo numa medicação, porque você acaba produzindo muito colesterol. Então, o colesterol ele é metabolizado no fígado e aí gera o HDL e o LDL. Então, o que, que é cada um? Né? Então, o HDL, digamos que é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Quando você, né, por isso que é importante ver no exame tanto o colesterol quanto também as suas frações. Por quê? Se você está com um colesterol alto, mas o seu HDL e seu LDL estão equilibrados, você não está gerando uma inflamação ali nos seus vasos. Agora, se o seu LDL está muito elevado, o que, que acontece? O seu corpo vai identificar aquilo como, digamos, um corpo estranho e vai acionar as suas células de defesa para englobar, né, esse HDL, esse LDL e, digamos, descartá-lo, né, para que aquilo teu corpo elimine isso dos seus vasos. E aí, o que acontece? Vai começando a criar, digamos, camadinhas, né? Camadinhas, camadinhas. E essas camadas, elas sim podem virar placas dentro da sua corrente sanguínea e aí gerar aí graves problemas cardiovasculares. Então, esse é o grande problema do colesterol, principalmente quando o seu LDL está elevado. E a gente também tem outros marcadores que a gente pode avaliar de como está esse grau de inflamação, como a homocisteína, né, a ApoA, a ApoB. Então, são outros marcadores ali que a gente vê através dos exames sanguíneos para avaliar como é que anda este colesterol, ok? É, o fator principal, né, do aumento do colesterol são as doenças cardiovasculares. Hoje a gente já vê, né, que quem é um grande grupo de risco tanto para a questão do coronavírus, mas também para outros problemas, né? Então, no Brasil, o número de mortes por doenças cardiovasculares é muito grande, né? Um dos topos da lista ali são, né, as mortes por doenças cardiovasculares. E a gente vê cada vez mais o aumento de números, né, de doenças que vem aí do colesterol alto, do triglicérides alto. O próprio triglicérides alto também aumenta o colesterol, né? O triglicérides já é ali excessos de carboidratos dentro de uma alimentação, excesso de açúcares de maneira geral dentro da alimentação, que acaba elevando o triglicérides e também acaba aí elevando o colesterol. Então, você, né, ali ter uma questão genética, uma questão alimentar, uma questão corporal, uma questão de estresse, da própria diabetes também acaba influenciando. Então, tem vários fatores de risco ali que você já acaba mexendo com essa parte do colesterol. Mas é importante que a gente consiga modular isso através de uma alimentação saudável, através de um estilo de vida saudável, tirando aquelas pessoas que têm um quadro genético, porque aí se você já vem com isso na sua família, aí é importante avaliar bem certinho, porque às vezes mesmo você comendo mega saudável, fazendo atividade física, você vai ter o colesterol alto, porque é o seu corpo que está produzindo mais este colesterol.
Hein? Mas tirando isso, a gente pode sim modular. E a gente tem 3 pilares aí para a questão do colesterol. Primeiro, uma alimentação de qualidade. Segundo, a atividade física. E terceiro, ficar atento à circunferência da cintura, a quantidade de gordura que você tem na sua região abdominal. Ok? Então, trazendo ali um pouquinho para a questão alimentar, quais são os alimentos que realmente podem fazer uma grande diferença no colesterol? No consultório, eu vejo muitos casos aí de redução de triglicérides, de redução de colesterol, até mesmo em casos genéticos, através da alimentação. Então, não é questão de, é só de estudo, é questão de, na prática. Eu vejo hoje na prática, com muita frequência, a redução do colesterol através dessa alimentação, que, né, traz aí diversos benefícios, não só para o colesterol, mas para o corpo de uma maneira geral, tá? E quais alimentos a gente pode estar colocando diariamente para que tenha, né, um efeito positivo aí nessa redução. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar no equilíbrio do HDL e do LDL. E quem vai fazer isso são gorduras boas, né? E quem são elas? Principalmente o ômega 3. Então, o ômega 3 você tira de um bom azeite de oliva, então tem que ser um extra virgem. Olha lá, né, o pH dele, né? Então, a acidez, ela tem que estar ali, né, no máximo até 0,05. Então, isso vai traz benefícios através de peixes de água salgada, sardinha, que é uma excelente fonte de ômega 3, né? Um salmão. O duro que do salmão a gente acaba comendo muito de cativeiro. O ideal seria um salmão silvestre, mas é mais difícil de achar. Através de castanhas. Então, tudo isso vai fazendo com que você ingira gorduras boas aí no seu dia a dia. E segurar, claro, né, as gorduras, principalmente as gorduras da carne, gorduras animais aí para dar uma segurada nessa parte da gordura saturada, ok? Outra fonte de gordura que é maravilhosa e ajuda a modular muito, mas aí vem através de uma suplementação, que é o ômega 3 em cápsula. E aí ficar atento para você, se você for fazer o uso, claro, com indicação, e tem que estar, né, com o selinho do IFOS, que é um selo de certificação que é livre de metais pesados. Então hoje a gente vai na farmácia, tem vários tipos de ômega 3, mas é importante a gente avaliar se tem esse selo do IFOS, tá? E também a dosagem, porque quem vai fazer essa desinflamação, né, do LDL, né, que é o que realmente causa o problema, é o EPA, né? Então, dentro do teu ômega 3, ele tem que ter aí pelo menos, né, uns 180, 200 desse EPA no composto da cápsula, ok? Falando também dos pilares da alimentação. Outro fundamental é a fibra, porque a fibra, digamos, né, vai fazer aquela varredura, principalmente a aveia com a beta-glucana. Então, um farelo de aveia, farinha de aveia, isso vai fazendo ali com que você ajude na modulação do seu colesterol. Além disso, você pode usar fibras de maneira geral. Então, farinha de berinjela, farinha de maracujá, farinha de maçã, frutas e verduras, tudo que tem muita fibra vai ajudando nessa modulação do colesterol. Se for ômega 3 em cápsula, o consumo é diário? Sim, é diário, tá? Então, é diferente de um medicamento, porque quando você entra no medicamento, se você não toma, o efeito prejudicial é maior. Mas o ômega 3, o ideal é você tomar diariamente, mas se você, digamos, esquecer um dia ou outro, não tem problema, tá? Mas eu reforço, se for tomar um ômega 3 em cápsula, é importante ter um ômega 3 de qualidade, porque aí, se for para pegar qualquer ômega 3 na farmácia que tenha pouco EPA e metais pesados, aí é melhor nem tomar, tá? Então, isso tem que ficar bem atento, ok? Antioxidantes, né? Então, você ingerir mais antioxidantes no seu dia a dia. O que são os antioxidantes? São cores, verde escuros, o vermelho, principalmente o roxo, né? Então, vai pegar uma cebola, pega uma cebola roxa, vai comer um alface, come um alface roxo, vai pegar um repolho, come um repolho roxo, né? Trazer mais aí essas cores pro teu dia a dia, principalmente os vermelhos e os roxos, ok? Outro alimento maravilhoso, fonte de gorduras boas que ajuda a modular o HDL e LDL, abacate. O abacate, ele tem beta-cisterol, ajuda muito nessa parte, além riquíssimo em vitamina E,
né, que também ajuda nessa modulação. Então o consumo do abacate é uma excelente fruta para você colocar como um lanche no café da manhã, como um guacamole, você incrementar isso no seu dia a dia. O magnésio também, o magnésio ele ajuda no calibre dos vasos sanguíneos, então ele é também muito legal você colocando através de semente de abóbora, através de semente de girassol, o próprio espinafre é rico em magnésio, né? Então eu já falei dele aqui, então o magnésio ele está envolvido em tudo no nosso corpo, então é importante a gente ter aí boas fontes de magnésio diariamente no nosso dia a dia. E algumas coisinhas a mais. Então, tudo que a gente for pensar em alimentos, né, anti-inflamatórios vai ajudar, porque lembrando, o colesterol, né, que vai gerar a placa, que vai gerar inflamação, né, ele é um processo inflamatório que você está gerando. Então, quanto mais coisas anti-inflamatórias você ingerir, isso vai ajudando aí o teu corpo nesse equilíbrio. Então, o próprio própolis aumenta, né, já foi falado sobre a questão da imunidade, mas ele também age aqui, também modulando essa questão da inflamação. E aí a gente também tem mais alguns, né, que potencializam e que eu uso muito no consultório e tenho, assim, os resultados mega positivos, como a astaxantina, que é uma alga, então age muito nessa parte de anti-inflamatórios. A própria berberina, que é uma erva, os resultados também que eu utilizo com ela são maravilhosos. O fungo do arroz vermelho, que vem da medicina chinesa, é assim, excepcional. Mas aí são coisas que você tem que ver com um profissional de saúde, porque, né, isso eu já acabo manipulando, né, dependendo do grau aí de cada paciente, né, da necessidade dessa modulação. E aí tem que ver, né, o exame por completo, né, quanto está o triglicérides, quanto está essa homocisteína, como está o colesterol total, o HDL, o LDL, o VLDL, então todo o quadro do colesterol para avaliar quanto tem que colocar aí para ter um equilíbrio, tá? Mas diferente do medicamento, quando você põe aí essas algas, né, essas coisas para ir modulando, você não fica fazendo uso contínuo. Porque é usar isso e também usar toda a estratégia alimentar para que você faça toda a desinflamação para que o teu corpo consiga ir metabolizando isso. E aí, se por exemplo está com uma redução, né, se precisa ter uma redução da circunferência da cintura, então já fazendo também uma alimentação para perda de gordura abdominal, para que o corpo vá desinflamando e você não precise de medicamento. É muito diferente do que eu tô com colesterol alto, vou lá, começo a tomar, né, por exemplo, a vastatina é um dos medicamentos mais vendidos no mundo. E hoje ela não é só idoso que toma ou adulto, tem crianças tomando vastatinas, adolescentes tomando vastatinas. Então, assim, é de todas as idades. Sendo que, se não é um colesterol endógeno, né, mais sério, a gente consegue sim modular através de uma alimentação adequada, de uma atividade física, de um equilíbrio, né, ali alimentar corporal. Então, tem que estar muito atento, porque quando você entra no medicamento, você aí tem que ficar fazendo uso dele. E aí é aquela coisa, né? Começa um puxar o outro, porque às vezes você entra no vastatina e começa a sentir dores articulares, musculares, aí tem que começar a tomar um outro, e vai entrando numa bola de neve de medicamentos. Sendo que se você pode controlar ali, né? Ir atrás da causa, tratar essa causa, modular isso, você além deste problema, você vai acabar melhorando todos os, né, o teu corpo de uma maneira geral, não só a questão do colesterol, mas a questão de concentração, a questão de sono, do intestino, e você vai ter um dia mais agradável por tudo isso, né, um dia a dia. Isso é o bem-estar, né, a ausência de dores, a ausência de incômodo, é você estar se sentindo bem com você mesmo, né? Então é diferente de tampar ali o sol ali com a peneira colocando um remédio. Então tenha atenção a isso, né? Hoje é muito comum pegar no consultório pessoas com problemas cardiovasculares, e é importante sim ir atrás das causas, é importante sim ir atrás de alimentação saudável, fugir de medicamentos, tá? Mas, claro, sempre acompanhando com o profissional de saúde, acompanhando os exames, para, né, fazendo aí todo o que for necessário para te trazer aí o bem-estar. E hoje, como a gente vê, né, os casos aumentando da questão do próprio vírus, do coronavírus,
que os casos de risco, né, quem são as pessoas de fatores de risco e entram ali, pessoas que têm problemas de doenças cardiovasculares, a gente para pensar, calma aí, não é só, eu tô com colesterol alto, não, isso me deixa mais frágil, isso deixa o meu metabolismo mais sensível. Então, se cuide, não é simplesmente só eu tô com colesterol alto, né? Ou eu tô com triglicéridos alto. Não, vá atrás da causa, procure melhorar a sua alimentação. Se for necessário, procure realmente um profissional de saúde ali para que você tenha suporte para, né, ter o seu metabolismo funcionando melhor. Porque colesterol alto não é comum, né? Hoje a gente vê muita gente tomando vastatinas, isso não é comum. Tá? Isso é um problema do seu metabolismo que tem que ser resolvido indo na causa deste problema, tá? Bom, então espero que vocês aproveitem aí, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa vocês me chamam pra gente também ir batendo um papinho aqui, ok? Um grande beijo, um excelente dia e até amanhã.